tudo bem? Hoje começamos o volume 4 do nosso material. Hoje vamos falar do capítulo 10 e o nosso assunto de hoje, as ideias da divisão, que está na página 3. Vamos começar pela roda de conversa, onde aparece uma imagem de um professor de educação física que está organizando os alunos em grupos para o ensaio das apresentações de final de ano. De acordo com a imagem, quantos grupos com a mesma quantidade de alunos é possível formar? Para isso, aluno, temos que saber o total de alunos que temos nessa imagem e quantos grupos eu consigo formar com a mesma quantidade de alunos. Veja, nós não teremos uma única resposta, porque a ideia que está por trás dessa divisão é a ideia de medida. Então, nós podemos escolher o número de grupos que queremos formar, desde que seja possível realizar essa divisão, e assim saber quantos alunos terão em cada grupo. Vamos ver? Então, nós temos um total de 12 crianças. Podemos fazer grupos de 2 crianças em cada grupo. Então, fazemos o 12, que é o total de crianças, dividido por 2, que representam 2 crianças em cada grupo, e teremos 6 grupos. Podemos também dividir o 12 por 3, colocando 3 crianças em cada grupo. E assim teremos 4 grupos. Podemos ainda dividir o 12 por 4, colocando 4 crianças em cada grupo, como mostra a imagem, e assim teremos 3 grupos. E por fim, podemos fazer um único grupo com as 12 crianças. 12 dividido por 12, teremos um grupo apenas. Outra ideia, alunos, de divisão é a ideia de repartir em partes iguais. Um exemplo dessa ideia da divisão está na página 4 e diz assim: para a apresentação do final do ano, o professor distribuiu igualmente maracás coloridos entre os alunos de um grupo. Nessa mesma página, na seção Saiba Mais, aparece como a imagem que vocês estão vendo a representação de maracás. Maracá é um chocalho indígena usado em algumas cerimônias que acompanha certas músicas e danças populares. Voltando na atividade, a primeira pergunta diz assim: quantos maracás foram distribuídos? Olhando na imagem, podemos perceber um total de 8 maracás. O próximo questionamento diz assim: quantas crianças há no grupo? Observando a imagem, temos
4 crianças. Então, para responder o próximo questionamento, quantos maracás cada criança vai receber? Essa ideia de divisão é a ideia de repartir em partes iguais. Nós temos 8 maracás para dividir por 4 crianças. Então, cada criança receberá 2 maracás. Quando vamos repartir igualmente uma quantidade ou descobrir quantas vezes uma quantidade cabe em outra, usamos a divisão. O sinal que aparece aí para vocês indica uma divisão. E o resultado é chamado de quociente. Nesses 2 exemplos que eu mostrei agora, usamos a divisão, cada uma delas com a sua ideia, ou de medir ou de repartir em partes iguais.